A situação do volante Gabriel está muito próxima de A situação do volante Gabriel está muito próxima de ser resolvida no Beira-Rio. O volante de 31 anos está muito próximo de ser emprestado ao Atlético Paranaense. E a gente vai conversar sobre alguns bastidores a respeito disso. Enquanto a gente recebe o Internacional depois da vitória expressiva em Barueri, os titulares ficam na academia e os reservas fazem um trabalho específico nos gramados suplementares do CT Parque Gigante. René deixa muito claro que uma conversa com Rafael Borré tem controlado a ansiedade do atacante pelo primeiro gol. E ainda, Kudê rechaça completamente a falta de mental do grupo. A janela está fechando, é amanhã, e o Inter não vai contratar ninguém, mas tu vai entender por que agora aqui nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho o que está acontecendo lá no CT do Parque Gigante ou também aqui no Estádio Beira-Rio, nos bastidores ali da nossa casa. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal e ativa a notificação, porque sempre tem muito pra gente tratar do nosso Colorado por aqui. E mais, não te esquece que se tu tá precisando de um dinheiro, tu tem que falar com a Mais Ágil, no telefone que tá aqui na tua tela ou então no link que tá na descrição. 10 saques do FGTS, dinheiro no bolso e o teu controle financeiro agora para esse segundo semestre que está começando a se avizinhar, né? Daqui a pouco tu tá aí precisando fazer um investimento, pagar alguma conta ou simplesmente ter um dinheiro para rodar na tua conta. Então, fala com a Mais Ágil e organiza isso aí, beleza? Gente, vamos lá. Primeiro de tudo o seguinte, tá? Queria falar com você sobre uma fala ontem do Eduardo Kudê, rechaçando qualquer possibilidade de que o grupo dele não tem mental forte. Porque eu fiz uma pergunta para ele ontem sobre como é possível, né, as pessoas argumentarem que na hora da decisão, na hora do vamos ver a coisa, né, que encrespa e o Inter acaba perdendo, o Inter não vai com as mesmas divididas e tal, né, como no jogo contra o Palmeiras, né? E seu jogo contra o Palmeiras poderia ser principalmente um confronto para refutar qualquer possibilidade, né, de que o mental do grupo não é bom. E aí ele fala uma frase: eu nunca trabalhei com um grupo tão vencedor, né, um grupo tão bom. E aí ele cita, né, os títulos do Fernando, os títulos do Alan Patrick, Gabriel Mercado, Seleção Argentina, Copa do Mundo, Libertadores. Aí tem os jogadores que já foram campeões brasileiros, René, Bruno Henrique, o Wesley, o próprio Rafael Borré, campeão da Liga Europa, enfim, muitos jogadores que têm não só os títulos na paleta, mas a experiência da bola. E ele rechaça completamente. O que ele diz? Que é normal as pessoas, né, os jogadores flutuarem, que é o oscilar aqui no Brasil, né? E que isso é normal. Atuações individuais vão acontecer para cima, para baixo, para cima, para baixo, porque isso é normal. Não dá para um jogador se manter sempre em alto nível. E claro, por conta da força do grupo, vitórias como a de ontem são importantes e expressivas, principalmente pelo fato de que Rômulo acaba entrando e dá conta do recado. Jogou o Bruno Gomes, né, muitas vezes agora nos últimos jogos, e o Rômulo não estava jogando. Entrou e fez lá o seu combate. Igor Gomes também entrou no lugar do Bustos, fez seu combate. Então conseguiu manter o nível de excelência que o Inter vinha tendo na Arena Barueri e também, né, mostrar que pode ser uma peça importante. Esses dois jogadores em particular, né, mas eu digo todas as trocas que o Kudê fez lá em São Paulo. Uma outra coisa que ele disse, né, jogar fora e jogar em casa vai ser igual, ou a busca de que isso seja igual. Claro, vai ter uma questão agora envolvendo o gramado sintético do Allianz, do Liga Arena, né, da Liga Arena, que é onde o Inter vai jogar agora, estádio lá, do Atlético Paranaense. Mas
A tendência é que os jogadores tenham a mesma forma de jogar dentro do Beira-Rio quanto fora. E ali ele variou, né? Se tu pegar o jeito que ele ataca no 4-1-3-2, ele se defende no 4-2-3-1, é importante, né? O Inter voltar a pressionar a saída de bola. Rafael Borré fez isso, tanto que no primeiro gol do Wesley, ele que rouba a bola do Piquerez. Então, o Inter voltando a ser aquele Inter no início do ano, que os próprios atacantes já mordiam ali o adversário na saída de bola. O René revelou uma conversa com o Borré, né, acerca de uns 2 jogos, não o jogo agora da Arena Barueri contra o Palmeiras, falando que os jogadores como um todo, né, o grupo como um todo, chama ele e diz: controla a ansiedade, tu sabe que tu vai fazer o teu gol, né? Mas que mais que o gol, tu é importante nessas roubadas de bola que eu acabei de falar, na questão da assistência, como ele deu para o Wesley, na questão das bolas pelo alto, ele tem uma impulsão muito boa, ele tem uma noção muito boa de localização da bola, mesmo tendo 1,74 m. Ele fez dentro do Allianz Parque, por exemplo, ontem, uma partida excelente em termos táticos. É claro que ele precisa fazer gol, é claro que ele sabe que a vida do atacante é fazer gol, mas o René explicou para ele, por exemplo, que ele sabe, e os companheiros dele sabem o quanto é difícil isso, não fazer gols, né? Mas que a hora dele vai chegar, citou o Ener Valencia, inclusive, né, falando sobre isso. O Ener Valencia também demorou algum tempo para fazer gol e que a gente sabe, né, os jogadores, eu acho que até a torcida, que o melhor Borré ainda está por vir. O Inter, quando se representou hoje à tarde, os titulares ficaram na academia, os reservas fizeram ali um trabalho em campo reduzido e seguem, melhor dizendo, né, no DM, o Arangues, o Alan Patrick, o Ener Valencia e o Fernando. Tendência de que eles não retornem agora no domingo. Tendência de que eles façam um trabalho ainda de recuperação e o próprio Fernando, que ainda tem uma questão mais leve ainda no ombro, possa fazer um trabalho de força, de carga, para então, na próxima semana, diante do Delfim, talvez alguns desses 4 vão estar, né, na delegação que vai viajar ao Equador, em Manta, onde a gente joga, né, pela Sul-Americana. E por último, para a gente falar, gente, a saída do Gabriel está muito bem encaminhada, um empréstimo com opção por parte do Atlético. E aí aqui a gente tem que entender algumas coisas, tá? Essa informação inicial é do Tomás Rames, do Globo Esporte. E o Inter tem alguns bastidores, né? Ou melhor, eu tenho alguns bastidores a partir da questão agora dessa viagem, né? Que a gente conseguiu conversar com algumas pessoas com mais trânsito lá do vestiário. O Inter tentou a todo custo rescindir o contrato do Gabriel, da mesma forma que fez com o Depena, por Depena ir para o Bahia. Só que o Gabriel, se rescindisse, nos moldes que o Inter queria, ele perderia muito dinheiro. E não é a ideia, né? Ele que tem contrato até 2025, então ele não tem a ideia de perder o dinheiro que ele iria ganhar até lá. E o Inter também não queria pagar o valor total. Então, ficou aqui, né? O Inter deixou ele treinando em separado, justamente para botar essa pressão de ele ter que aceitar alguma proposta em algum determinado momento, principalmente porque as janelas internacionais estão fechadas. Então, ele tinha que aceitar até amanhã, que é o último dia da janela de transferências agora dos estaduais. Ou seja, o trâmite está muito próximo, né, de ser realizado entre Inter e Atlético, e aí o jogador iria para lá. Vale destacar, ele nesse tempo em que ele ficou treinando em separado, teve toda aquela celeuma, né, de a saída dele que foi um baque para o grupo e tal. O Inter diz que mantém, não só mantém, mas faria de novo o que fez, né, de deixar eles treinando em separado justamente para não criar problemas, né, para não haver 2 jogadores que quase não iam receber chance no grupo principal. E aí sim, isso poderia sim dar um problema. Ele jogou em 2024, agora 2 jogos, tá? 20 minutos em campo. Um deles foi contra o São José, no Passo da Areia, e o outro foi contra o Brasil de Pelotas. Ou seja, 2024, a possível ou a tendência da nova casa do Gabriel é o Atlético Paranaense, né? O Atlético, que é o nosso adversário agora do domingo. Vai jogar já? Me parece que não, mas quem sabe.
A gente vai falando sobre isso, tá? E não te esquece que a KTO é a minha parceira aqui e tá te esperando lá com o cupom ERNEST. Chega junto, dá 20% de bônus no teu primeiro depósito se tu for lá e te cadastrar e usar o meu cupom, beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.